Ei, você já conhece a Unilogos? A Unilogos é uma universidade de cursos à distância que possui aulas virtuais e conteúdos online para o fortalecimento do estudo. Veja o ambiente virtual de aprendizagem da Unilogos. Um ambiente moderno, personalizado, pronto para suprir todas as suas necessidades educacionais. São 12 websalas de aula, nas quais você pode interagir com os professores em tempo real. Um espaço virtual em uma plataforma moderna e intuitiva, para que você aproveite completamente os conteúdos disponibilizados. Apostilas, livros, artigos, interação com os professores e tutores para a sua melhor formação. Unilogos Inteligência Educacional, promovendo integração e inovação. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Elias, eu sou naturólogo, sou psicanalista, eu sou químico e hoje eu vou estar fazendo com vocês uma palestra, uma apresentação, onde a gente vai associar a metafísica dos átomos de silício e o seu efeito dentro dos cristais que são mais utilizados na cristaloterapia, que são justamente os cristais de quartzo. Quando a gente fala do silício, a gente precisa observar, antes de tudo, a estrutura atômica que nós temos da matéria. Então, o conceito que nós temos hoje de átomo, ele vem da teoria atômica de Rutherford, onde ele descreve que nós temos nos átomos um núcleo envolto por uma nuvem, por uma eletrosfera contendo partículas de carga negativa. Enquanto nós temos no núcleo uma carga positiva, nós teríamos na eletrosfera a carga negativa. Então, esse modelo de Rutherford, ele vai, justamente desabilitar os conceitos anteriores, as teorias anteriores sobre a estrutura atômica, que até então consideravam o átomo como uma esfera rígida, como uma matéria compacta. Então, aqui a gente pode observar pelo modelo atômico de Rutherford, que nós temos espaços vazios entre o núcleo e a eletrosfera. É também importante a gente colocar que essa teoria atômica de Rutherford foi baseada num experimento onde foi projetado sobre uma lâmina de ouro partículas alfa. Essas partículas alfa se desviaram e deixaram a sua impressão em chapas fotográficas. Pelo desvio e pelo espaço entre essas marcas deixadas nas chapas fotográficas é que a gente tem a teoria de Rutherford, desses espaços que nós temos no átomo, não apenas uma partícula como se fosse sólida, massiva, compacta, mas várias subpartículas que estão em equilíbrio e que existe no átomo um espaço vazio entre as partículas subatômicas. É interessante a gente observar a seguinte questão. Nessa experiência de Rutherford, as partículas alfa que foram projetadas sobre a lâmina de ouro, a maior parte dessas partículas consegue atravessar a lâmina de ouro sem nenhum tipo de desvio. Isso indica que a maior parte do átomo deve ser vazio. Uma pequena porção das partículas alfa não atravessaram a lâmina de ouro e voltaram, demonstrando que deve existir no átomo uma pequena região onde está concentrada a massa atômica, que no caso nós sabemos que é o núcleo. E algumas partículas alfa sofreram um desvio de trajetória quando atravessaram a lâmina, mostrando que no núcleo do átomo a gente tem carga positiva, o que provoca uma repulsão de partículas alfa, que são também positivas. Então, quando a gente observa esse experimento de Rutherford, ele se torna bastante significativo, porque a gente tem, a partir desse experimento, a descoberta das partículas subatômicas e que gera, a partir daí, uma série de avanços científicos, tanto na área da física quanto na área da química, inclusive o surgimento da própria física quântica. Então, o átomo ele seria vazio e esférico, de acordo com a teoria de Rutherford, formado por um núcleo com carga positiva, no qual giravam em torno de si os elétrons com a carga negativa. Então, a gente tem uma região central que contém praticamente toda a massa do átomo,
que é o seu núcleo, e uma região periférica, praticamente sem massa nenhuma, de carga negativa, que é chamada de eletrosfera. Quando a gente pega e a gente observa um átomo em estado de equilíbrio, a carga total positiva no núcleo do átomo, ela tem que ser igual à carga total negativa daquele átomo. Então, essas cargas elétricas se anulam, fazendo com que o residual de carga de um átomo em equilíbrio seja zero. Quando a gente observa a descoberta das partículas subatômicas, já trazendo para os nossos conceitos metafísicos, a gente precisa também sempre lembrar que a gente tem a definição de microcosmo e macrocosmo, né? Inclusive é uma definição alquímica, é uma definição hermética. Hermes Trismegisto ele já colocava dentro dos seus conhecimentos e dos seus escritos alquímicos que aquilo que existe em cima é o mesmo que existe embaixo. Então, a mesma definição, os mesmos princípios que servem para um átomo tem que servir para todas as estruturas que a gente tem no universo, né? Que, segundo os conceitos herméticos, apenas existem em escalas diferenciadas. Então, quando a gente observa, por exemplo, o nosso sistema solar, nós temos o Sol, né, que seria o núcleo do nosso sistema solar, e temos os planetas que giram, que orbitam em torno desse Sol, que representariam a eletrosfera. Né, se nós observarmos aí os planetas seriam o núcleo de um microsistema, menor do que o sistema solar, orbitado pelas suas luas, que representariam a eletrosfera em relação ao planeta, e assim por diante. Então, sempre na natureza, a gente tem as mesmas leis regendo a natureza, desde o aspecto mais ínfimo até o aspecto mais macrocósmico. É importante também a gente colocar aqui dentro desses conceitos que, pela teoria de Rutherford, no núcleo atômico, nós temos as cargas positivas, né? E no núcleo atômico, nós temos também a massa principal do átomo. A eletrosfera ela não corresponde a uma massa significativa, tanto que um elétron ele pesa 1836 menos, né, uma divisão do próprio próton ou do próprio nêutron, que teriam as cargas positivas e cargas nulas. Então, a massa da eletrosfera ela é uma massa extremamente insignificante, né? Por isso que a gente considera que a massa atômica ela está localizada no seu núcleo. Muito bem. Da mesma forma como a gente tem a massa no núcleo, a gente também tem a descoberta de que o núcleo atômico ele não é formado apenas por partículas de carga positiva, né, denominadas de prótons, mas nós temos também partículas de carga neutra, de carga nula, que nós chamamos de nêutrons, que dão a esse núcleo atômico uma massa maior. O que define cada elemento? Né, o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons, dando uma personalidade, dando uma característica única àquele átomo. Quando nós temos vários átomos de igual característica, de igual formação, nós vamos ter elementos que são iguais. A partir daí, a gente já tem o desenvolvimento da teoria atômica de Rutherford-Bohr, né? Esse modelo atômico de Rutherford, ele coloca que os elétrons giram ao redor do núcleo. Mas ele coloca que, com o tempo, esses elétrons poderiam perder energia e se chocariam com o mesmo. Então, o átomo ele teria um período máximo de existência. Em 1912, o dinamarquês Niels Bohr ele propôs um modelo atômico que aprimorava esse modelo de Rutherford, explicando o orbital dos elétrons. Então, ele coloca o seguinte, que cada elétron gira em um orbital específico dentro da eletrosfera, né? E a menos que haja uma força interferindo nessa eletrosfera, esse elétron ele não vai sair do seu orbital, ele não vai sair da sua camada eletrônica, né? Então, isso significa o seguinte, que os elétrons eles não vão mudar de posição,
eles não vão se deslocar do local em que eles ocupam, né, a menos que uma força haja sobre eles. Então, cada nível energético, cada nível de energia existente dentro da eletrosfera tem uma característica e vai conferir uma maior estabilidade ou instabilidade àquele determinado tipo de átomo. Quanto maior o número de orbitais, quanto maior o número de elétrons que nós temos, maior a tendência daquele elemento ser radioativo, porque ele se torna instável, né? Então, os elétrons eles acabam ocupando apenas um nível ou uma camada de energia que tem uma quantidade específica. Quanto mais externa é essa camada na eletrosfera, mais instável ela se torna. Agora, como que nós sabemos, por exemplo, quantas camadas nós temos? A gente tem na eletrosfera, ao todo, 7 níveis energéticos, né, que são chamadas de camadas K, L, M, N, O, P e Q. Então, os elétrons de todos os átomos estão distribuídos nessas camadas. Quanto maior o número de elétrons que nós temos em um determinado átomo, maior vai ser o número de camadas. A gente só tem átomos presentes, por exemplo, na segunda camada eletrônica quando a primeira está completa, né? Então, quanto maior o número de elétrons, maior vai ser o número de camadas eletrônicas ocupadas. É importante a gente observar isso, porque isso traz uma personalidade muito grande àquele elemento químico em específico. A sua reatividade, né? A sua capacidade, inclusive, de se oxidar, de se reduzir, né? O tamanho do átomo também é proporcional ao número de camadas da eletrosfera, e a partir do estudo da eletrosfera e dos níveis energéticos e da quantidade de elétrons que ocupam esses níveis energéticos, a gente tem a formação e a estrutura da tabela periódica, né? Então, a tabela periódica, que já sofreu grandes alterações ao longo do tempo, porque esse conhecimento ele foi se aprimorando, inclusive com o estudo da atomística. Hoje ela é formada por 118 elementos conhecidos. Nós vamos ter 7 períodos na tabela periódica. Cada período, que seria a linha na horizontal, representa uma camada dessa eletrosfera que está ocupada. Então, se a gente pega um elemento de primeira camada, ele tem de primeiro período, ele tem apenas uma camada da eletrosfera ocupada. Um elemento do segundo período, ele vai ter até a segunda camada da sua eletrosfera ocupada e assim por diante. Se a gente observa, né, o nosso elemento em questão, que seria o silício, ele se encontra no terceiro período, o que significa que das 7 camadas da eletrosfera, ele tem apenas 3 camadas ocupadas por elétrons. Hoje, esse modelo, inclusive de tabela periódica, ele está passando por novas alterações, por novas transformações. A gente tem modelos hoje, né, chamados de galáxias químicas ou galáxias periódicas, onde os elementos eles são organizados na forma de uma mandala, em espiral, né, representando os níveis energéticos de cada elemento. Além dos períodos, que representam o número de camadas que nós temos ocupadas, nós vamos ter as famílias, que representam a valência daquele elemento, a valência principal, ou seja, a quantidade de elétrons que eles podem doar ou receber de uma forma mais comum. E a partir desse conceito, nós temos todas as propriedades dos elementos químicos agrupadas, organizadas, de acordo com, principalmente, as características de organização, número e de manifestação desses elétrons na eletrosfera. Então, hoje, o número de elétrons ele se torna um grande classificador, ele se torna um grande parâmetro de indicação de características de elementos químicos.
É interessante a gente observar também, como eu já falei anteriormente, um elétron, ele não vai mudar de posição, ele não sai da sua camada, ele não sai da sua órbita, a menos que uma energia seja fornecida a esse elétron. A gente tem, como em toda a matéria que existe sobre o planeta Terra, nós temos uma emanação de energia pelos elétrons, e cada elétron, por ser único em sua composição, em sua estrutura, ele vai ter um padrão específico de manifestação. Em metafísica, a gente chama esse padrão de padrão áurico, né? A própria cor do elemento químico, da aura que ele emite. Quando a gente fala de aura, a gente precisa lembrar que a aura é um campo eletromagnético. Campo eletromagnético, ele é formado por movimentação de elétrons. Então, a própria eletrosfera, ela forma um campo eletromagnético, um campo áurico, em torno de cada átomo. E assim como nós, que cada um tem a sua assinatura, cada um tem as suas informações transcendentes registradas no campo áurico, cada elemento também tem uma informação primordial registrada. E essa informação registrada, ela pode ser manifesta, inclusive, de uma forma muito comum em vários elementos, fornecendo energia a esses elementos e observando o tipo de manifestação que ele tem, né? Muitos elementos, inclusive, conseguem manifestar o seu corpo áurico na forma de energia luminosa visível. Então, quando a gente observa uma lâmpada e a cor de uma lâmpada, nós temos o quê? Aquele elemento, né, que está recebendo energia, a gente tem uma alteração daqueles átomos, daqueles elétrons, eles passam para um nível energético maior e, na volta para o seu estado original, eles liberam uma energia luminosa. É uma das formas que a gente tem de identificação de percepção de campo áurico. Quando a gente observa toda a lâmpada, as lâmpadas de rua, por exemplo, que são a vapor de sódio, elas são amareladas, né? Uma cor amarela bastante intensa, inclusive. Por quê? Porque o sódio, quando ele recebe energia, ele projeta uma cor amarela, né? É a mesma reação que a gente observa quando se está cozinhando e derruba-se sal de cozinha sobre a chama do fogão, que a chama fica amarelada, por causa do elemento sódio. Então, muitos elementos, quando recebem energia, eles conseguem manifestar a sua assinatura vibracional, né? A gente, em metafísica, chama de assinatura vibracional. Em química, a gente já tem outros padrões, de forma visível, né? Muitos elementos, inclusive, têm essa manifestação. Alguns elementos não têm essa manifestação. Então, a gente tem um estudo que pode ser medido, inclusive, por radiestesia, na assinatura energética de que faixa vibracional, lembrando que cor é frequência energética, então cada cor ela tem uma escala específica de frequência energética, que é o número de vezes que aquela energia pulsa, né, de uma forma bastante clara. Então, se a gente pega uma série de elementos que são comuns no nosso dia a dia, a gente consegue identificar o padrão energético, a assinatura energética desses elementos, e a gente pode sim utilizar essa assinatura energética em processos terapêuticos, seja para uma questão radiestésica, como a montagem de um gráfico emissor. A gente pode também, quando há deficiência de um elemento ou qualquer distúrbio no metabolismo de um elemento, utilizar técnicas como a cromoterapia, como várias outras técnicas que associem, né, e harmonizem aquela frequência energética daquele elemento. Então, se a gente pega cromoterapia, por exemplo, cálcio ele se manifesta numa coloração laranja. A gente sabe que em cromoterapia o laranja ele estimula a absorção de cálcio, porque a gente está trabalhando na mesma frequência que é energética. Se a gente utiliza, por exemplo, o azul, né, o azul céu,
O azul céu ele nos dá uma sensação o quê? De refrescância, de leveza. Então, é muito comum nós trabalharmos exercícios respiratórios com a cor azul. O azul ele vibra na mesma faixa do oxigênio. Então, o azul ele também vai melhorar a oxigenação do organismo, né? E a gente tem essas correlações. Assim, a gente pode fazer também vários outros tipos de correlações terapêuticas com cristais. A gente pode fazer correlações terapêuticas com florais, com homeopatias e assim por diante, né? Agora, o nosso objetivo principal hoje é falarmos especificamente do silício. Então, para a gente já começar a ter um direcionamento, é interessante que a gente coloque o seguinte: o silício ele é um elemento que ele vibra na cor laranja. A cor laranja é relacionada à energia vital. A cor laranja é relacionada à formação do corpo. E para que a gente tenha a formação do corpo, mesmo durante o processo de gestação, a gente necessita do quê? A gente necessita de informações que estão armazenadas no próprio campo áurico daquele bebê que está se formando, né? Então, o laranja ele também tem uma característica de armazenar informações para gerar estruturas. Se a gente observa outros elementos que vibram na coloração laranja, a gente tem o cálcio, que é um elemento estrutural do corpo, a gente tem o boro, que é um elemento estrutural do corpo, né? A gente tem o alumínio, que é um elemento estrutural do planeta Terra, né? O alumínio é o principal elemento das argilas, por exemplo, que são muito utilizadas em terapia, né? Por que a argila tem um padrão anti-inflamatório importante? Ela vibra, né, principalmente com o seu alumínio, em um padrão muito próximo aqui o cálcio, que tem um efeito regulador, inclusive, sobre musculaturas. Então, quando a gente começa a estudar essas assinaturas energéticas de uma forma mais profunda, a gente pode observar que existe uma relação bastante lógica, bastante intensa entre essas informações dos elementos químicos que compõem todo aquele material que a gente utiliza e o corpo humano e todos os outros seres vivos, dentre as suas assinaturas vibracionais, né? Então a gente consegue ter uma correlação bastante interessante e é um estudo em que a gente tem condições de se aprofundar bastante ainda. A título de curiosidade, aqui a imagem, né, com as cores de manifestação áurica de algum dos elementos que a gente consegue observar a nível macroscópico. Então, o potássio com uma coloração violeta, a gente tem o estrôncio com uma coloração vermelho carmim, o cobre uma coloração esverdeada, o boro, em algumas manifestações a gente consegue observar ele com uma coloração mais esverdeada, o sódio, né, de forma mais amarela, a gente tem o lítio de um vermelho púrpura, né, já indo bem por uma coloração mais carmim, mais escura, trazendo um pouco do violeta. Lítio é um elemento importantíssimo para o tratamento de depressão, né? E a gente tem também nos elementos gasosos. Se a gente observa, por exemplo, o céu, e a cor azul do céu, ele é justamente azul por causa da radiação que passa pelas moléculas de ozônio, que recebem essa energia ultravioleta. Esses elétrons do próprio ozônio, que é um elemento formado por 3 átomos de oxigênio, se excitam e quando voltam para o seu orbital original, eles liberam essa cor azul que a gente observa no céu, tá? Agora, a gente chegou até aqui e deu essa introdução em relação aos átomos, porque a gente tem alguns estudos bastante interessantes da teosofia em relação ao conhecimento armazenado nos átomos. Talvez um dos principais livros que falem disso, apesar de toda a obra da teosofia falar bastante da questão atômica e falar bastante dessa correlação energética, tem um livro de Alice Bailey que se chama A Consciência do Átomo, que é um referencial bastante interessante e bastante importante para esse tipo de estudo, né? Então a gente tem na teosofia a seguinte descrição: o nêutron, que faz parte do núcleo atômico, ele corresponde ao corpo físico. Então o nêutron ele vai vibrar a nível mais físico, nível mais denso. O nêutron ele não tem carga, né? Ele funciona como um suporte, como uma estrutura, né? Então ele é mais denso porque ele faz parte do núcleo. O núcleo do átomo ele é massivo,
né? Ele é mais pesado, ele é mais denso, ele é mais compacto. Depois, no núcleo, nós temos também o próton, que apesar de ser massivo, apesar dele ser mais compacto, apesar dele ser mais denso, ele já tem uma carga elétrica. Então, o próton ele é associado ao corpo emocional da pessoa. E os elétrons, que estão na eletrosfera, são associados à energia do corpo mental e espiritual. Então, todo elemento químico, ele tem um nível de informação físico, um nível de informação emocional e um nível de informação mental e espiritual, que vai variar e vai se manifestar a partir da combinação e das proporções entre nêutrons, prótons e elétrons. A gente tem uma frase de Blavatsky que eu acho bastante interessante de nós colocarmos aqui a nível de reflexão, né? Essa frase foi extraída do livro A Doutrina Secreta, volume 6, né, da editora Pensamento, editado aqui no Brasil, em São Paulo, em 1980. A ciência química pode afirmar que não existe diferença entre a matéria que compõe um boi e a que forma um homem. Entretanto, a doutrina ocultista é muito mais clara. Ela diz não somente os compostos químicos são os mesmos, como também as infinitesimais, invisíveis vidas que compõem os átomos do corpo de uma montanha, de uma margarida, de um homem, de uma formiga, de um elefante e da árvore que abriga do sol são as mesmas. Cada partícula, quer orgânica, quer inorgânica, é uma vida. O átomo de silício, como a gente já falou, ele é composto por 14 elétrons, né? Então ele é ocupado até o seu terceiro nível de eletrosfera. E aqui nós podemos observar, inclusive, né, a disposição dos elétrons na eletrosfera do silício. Então, primeira camada com 2 elétrons, segunda camada completa também com 8 elétrons, e na última camada, que a gente chama de camada de valência, nós vamos ter 4 elétrons, fazendo assim um total de 14 elétrons em 3 camadas. O núcleo atômico do silício ele vai possuir, portanto, 14 prótons, porque a carga elétrica de um elemento ela tem que ser sempre zero, ela tem que ser nula. Quando a gente observa a organização que o átomo de silício tem para formar estruturas, quando a gente observa no modelo bidimensional, ela parece uma rede. Então, quando a gente observa de uma forma bidimensional, os átomos de silício se ligam formando como uma rede, uma malha. Se a gente observa de forma tridimensional, de forma cristalina, esse átomo de silício ele forma um tetraedro. Tetraedro é importante a gente colocar e relacionar aqui que nos sólidos platônicos, em geometria sagrada, é relacionado ao elemento fogo. Se a gente observa os conceitos herméticos, elemento fogo, ele é o elemento mais sutil que nós temos para a alquimia. Então, em um nível de densificação, a gente tem o elemento fogo, é o elemento mais sutil, seguido pelo ar, depois a água e por último a terra, que seria o elemento mais denso. Então é interessante a gente já colocar aqui uma observação de que o silício ele tem uma capacidade muito grande de trazer o quê? Essa conexão com as energias mais sutis. Esse é um dos principais motivos que nós temos nos cristais de quartzo serem extremamente utilizados em processo de cristaloterapia e vários outros processos ao longo da história da humanidade, né, pela grande capacidade que ele tem de absorção dessas energias sutis, de envio de energias sutis também, né, funcionando como uma interface. Além disso, a gente pode observar que essa estrutura cristalina do silício ela é extremamente especial quando a gente observa e fala da questão de retenção de informações, motivo pelo qual o quartzo, inclusive, ele é utilizado na fabricação de chips de celulares, de computadores e de vários outros sistemas de processamento de dados que necessitam de um armazenamento de informações. E nesse sentido, nós temos cristais de quartzo
por exemplo, como os quartzos catedrais, que são extremamente especializados em registrar informações que podem inclusive ser acessadas por meios específicos. Nós temos os cristais que são chamados de arquivistas também, que são cristais que trazem o registro de informação ao longo de eras e de locais onde eles se formaram, né, e que podem ser utilizados para acessar uma série de conhecimentos. Uma outra coisa bastante interessante de nós colocarmos aqui é que quando a gente fala da estrutura do próprio quartzo, e aqui a gente pode observar como que essa estrutura se manifesta também, né? Se a gente for observar de uma forma tridimensional, o cristal de quartzo ele é formado por pequenos tetraedros. Então observem essa imagem que nós temos aqui à direita, que o cristal de quartzo ele é formado por pequenos tetraedros, pequenas pirâmides, né? Isso também explica a grande capacidade que o quartzo tem de absorver energia. Então, olha, aqui o quartzo, quando se olha ele, né, a sua estrutura cristalina, de uma forma bidimensional, por exemplo, a gente tem a formação de estruturas que lembram estrelas de 6 pontas. Né? De uma forma tridimensional, a gente sabe que são vários tetraedros unidos pelos seus vértices. Olhando a estrutura cristalina de um quartzo, a gente tem a estrutura formando estrelas de 6 pontas, o chamado selo de Salomão, o hexagrama, que para a gente, né, em metafísica, a gente tem a representação aqui dos 7 chakras principais, a união do céu à terra, né, com o centro representando o próprio chakra cardíaco. Então essa já é uma figura também bastante conhecida dentro do meio terapêutico, dentro do meio metafísico, e quando a gente observa o quartzo, a sua estrutura cristalina planificada, a gente pode observar que ele forma estrelas em seu interior. Na figura da direita, a gente tem o que é chamado de vidro vulcânico, que seria uma sílica amorfa, sem estrutura cristalina. Esse formato de sílica amorfa é, por exemplo, uma obsidiana, que não tem estrutura cristalina e que, apesar de ter uma composição química principal, né, idêntica à do quartzo, a gente não tem a mesma organização e a mesma estrutura, motivo pelo qual os vidros, inclusive, utilizados em residências que acabam não tendo a estrutura cristalina, eles acabam sendo amorfos, eles não são considerados sólidos, eles são considerados líquidos, porque o conceito que a gente tem de estado físico sólido é a necessidade, inclusive, da presença da estrutura cristalina. Então, o vidro, a obsidiana também, eles são considerados líquidos de alta viscosidade. Eles escorrem. Essa característica foi descoberta na substituição de vários vitrais de igrejas do período medieval e do período pré-medieval, nas últimas décadas, onde percebeu-se que a parte inferior dos vitrais era mais espessa do que a parte superior. Então isso, inclusive, interferiu na determinação das características do que seria cada estado físico. Então, dentro dessas características, obsidianas, né, que não tem estrutura cristalina definida, opalas, que não têm estrutura cristalina definida, não vão ter a mesma capacidade de armazenar informações que um quartzo. Da mesma forma, como não vão ter a mesma capacidade de canalizar energia que um quartzo, porque não há essa estrutura cristalina e não há esse padrão definido. Quando a gente continua observando a estrutura cristalina do quartzo de uma forma mais ampliada, né, aqui a gente pode ver dentro de uma forma geométrica as pontas de quartzo que nós temos, né, elas são formadas por aquelas estruturas menores. Se a gente observa aqui esse recorte em cubo, a gente teria nesse recorte em cubo que é justamente a estrutura anterior que a gente visualizou, né, aqui. Então, olha, teríamos ali
todas essas pequenas mini pirâmides, esses pequenos tetraedros, né, organizados, formando aquela estrutura macroscópica do quartzo que a gente tem, que lembra um prisma, né, normalmente de forma hexagonal. Tanto de forma macroscópica, quanto os cristais de quartzo, que a gente chama de criptocristalinos ou microcristalinos, eles vão ter também a mesma estrutura, né, manifestando-se apenas na forma de microcristais, que não são tão visíveis e formados a olho nu, como a gente vê num quartzo hialino, como a gente vê, por exemplo, numa ametista, como a gente vê, por exemplo, num citrino. Mas a estrutura, a base de informação que gerou aquele material, que gerou aquele cristal, ela é a mesma. Quando a gente já puxa essas características do silício, né, e consequentemente do quartzo também, para a questão metafísica, a gente sabe que o silício ele é um elemento relacionado ao elemento da a carta da temperança no tarô, que representa o equilíbrio, que representa a própria alquimia, que representa a união de opostos, né? Então o silício ele tem esse arquétipo de unir, de transformar, de melhorar. Se a gente pega o quartzo em si, ele é o óxido de silício. O oxigênio que forma o quartzo, ele tem como padrão metafísico um processo de envelhecimento, um processo de maturidade. Então, o cristal de quartzo, dentro dessa definição atômica mais metafísica, ele seria um elemento, um material que traz em si, em suas moléculas, uma capacidade de transformação madura, elaborada, com conhecimento, não com experiências. Então a gente já tem aqui no quartzo um elemento silício amadurecido, com informações, né, que tem uma capacidade de manipular a energia de uma forma muito exata, muito precisa, né, muito direcionada, motivo pelo qual, inclusive, os cristais de quartzo eles são os principais cristais utilizados na própria cristaloterapia. Não apenas por essas características energéticas únicas que a gente tem, mas também pela sua variedade, né? Os quartzos eles têm uma variedade muito grande. Aqui a gente pode observar o quartzo hialino, que a gente chama, ou cristal de rocha, que ele é o óxido de silício puro, né? É o mais comum, né? Consegue inclusive ter a reprodutibilidade de qualquer tipo de padrão, por isso que ele é muito utilizado não apenas na cristaloterapia, como em outras técnicas, como a tamiana, que é uma técnica mais recente, que é bastante interessante e que se utiliza de cristais de quartzo transparentes, né? E a gente tem também um uso também muito comum dos cristais de quartzo nas mandalas de Reiki, por exemplo, né, como emissores de energia, como potencializadores de energia. A gente tem eles usados também em gráficos radiônicos com a mesma função, né? E de onde vem essa função do quartzo? Dessa estrutura cristalina e dessa base informacional que a gente observa do silício, que é o principal elemento que compõe o quartzo. Aqui a gente pode observar algumas variedades que a gente tem de quartzo, né? Então, a ametista, que é o quartzo de cor violeta, a gente tem o quartzo rosa, a gente tem o quartzo verde, a gente tem o quartzo fumê, o quartzo azul, citrino, as ágatas e calcedônias todas. A gente tem quartzos variados com inclusões, né? Inclusões de rutilo, de óxido de ferro, inclusões de outros elementos como anfibólios e assim por diante, que trazem, né, em si esse conhecimento dos elementos que estão inclusos naquele quartzo, somando-se à função e as características energéticas que o próprio quartzo, o próprio dióxido de silício, ele já possui. Além de nós termos no quartzo essa variedade imensa de cristais, com características muito diferentes, com características muito especiais, né? Os quartzos eles também variam em relação à sua forma macrocristalina, né? A forma que a gente consegue visualizar a olho nu, inclusive. A gente tem, a partir dessas diferenciações de estrutura, o que a gente chama de quartzos mestres, que são quartzos com estruturas cristalinas diferenciadas, né? Nós temos os quartzos mais comuns, aquelas pontas geradoras de energia, nós temos os quartzos transmissores de energia, os canalizadores, os quartzos celestiais, que são muito importantes. Outro tipo de quartzo muito comum é o quartzo laser, que é um projetor de energia
de uma forma muito mais focada, muito mais direcionada. A gente tem os quartos arquivistas, os quartos catedrais, quartos gêmeos que trabalham muito a questão de uniões e parcerias. Então, os quartos mestres, eles também são extremamente importantes, e como a gente pode observar nesse pequeno esquema, tem características que são bastante interessantes, né? São características únicas. A gente tem os quartos autocurados, que são quartos que conseguem se regenerar após serem quebrados, né, na natureza. Então, a variedade e a aplicabilidade que a gente tem dos cristais de quartzo, ela é extremamente extensa, variando não apenas em composição química, como também em relação à forma com que ele se cristaliza, né? Então, eu espero que essa introdução a esse assunto, porque é um assunto extremamente vasto, tenha sido interessante a todos vocês e que abra realmente a possibilidade de novos estudos e o interesse de novos estudos a vocês. A gente vai continuar agora com as dúvidas via chat, né? Então vocês podem colocar as dúvidas de vocês pelo chat, e quem quiser entrar em contato comigo depois, o meu e-mail é abraoneto@gmail.com. Obrigado e uma boa noite.